Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais um dia aí de aula. Hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Hoje nós faremos aí português e geografia. Então, vamos abrir a nossa apostila de português, página 56. Então, vamos lá? Página 56. Nós iremos ver aí uma biografia, tá? Uma biografia. Nós vamos ver sobre a vida de uma cientista, tá? Então, a cientista que ajudou a mudar o mundo, Mari, tá? Então, tá lá. Mari nasceu Maria, na Polônia, em 1867. Seu nome completo era Maria Salome Slodowska e seu apelido Mania. Com suas 3 irmãs e um irmão, teve uma infância alegre, mas também com muitas dificuldades. Sua família vivia em Varsóvia, capital da Polônia. Naquela época, seu país estava dominado por outro país, a Rússia. Era proibido até falar em polonês e ensinar a história da Polônia nas escolas. Falar só em russo. História só da Rússia, como muitos outros poloneses. Maria e sua família defendiam a liberdade do país e resistiam à dominação dos estrangeiros. Seu pai era professor de matemática e de física e estimulava nos filhos o interesse pela ciência e pela poesia. A sua mãe morreu quando ela tinha apenas 11 anos e Maria ficou muito triste, mas continuou a fazer muitas perguntas e a estudar bastante. Ela queria saber tudo, como o mundo funciona e de que são feitas as coisas. Assim, tirou o primeiro lugar da sua turma ao sair do ensino médio, com apenas 15 anos. Ela queria estudar matemática e ciências e também fazer experimentos em laboratórios. Mas a família estava empobrecida e não tinha dinheiro para mandá-la para outro país, onde uma mulher pudesse estudar na universidade. Na Polônia, não podia. Maria saiu de casa com 16 anos, começou a trabalhar cuidando de crianças e como governanta, pois queria arranjar dinheiro para pagar seus estudos. Em 1891, conseguiu ir para Paris e, mesmo sendo uma estudante pobre, se formou em física, tirando o primeiro lugar, e em matemática, em segundo lugar. Começou então a procurar um lugar para trabalhar e fazer pesquisas. Foi aí que visitou o laboratório do jovem físico francês Pierre Curie, muito criativo e também fascinado com a ciência. Começaram a trabalhar juntos, se apaixonaram e se casaram em 1895. Maria, depois de casada, passou a se chamar Mary Slodowska Curie. Ela e Pierre tiveram 2 filhas, Irene e Eve. Pierre morreu atropelado em 1906, o que abalou muito Mari. Então, ainda fosse jovem, ela nunca mais se casou, dedicando-se ainda mais à ciência. Então, tá lá. Estude e esforço. No ano em que Mari e Pierre se casaram, um cientista chamado Ronstein havia descoberto os raios-x, uma radiação parecida com a luz visível, mas que tem muito mais energia. Com os raios-x, os ossos de uma pessoa podiam ser vistos em uma espécie de fotografia, a radiografia. No ano seguinte, outro cientista, Henri Becquerel, fez uma descoberta fantástica que mudou os rumos da vida de Mari. Ele descobriu que um elemento químico, o urânio, emitia uns raios misteriosos que deixavam marcas em uma chapa fotográfica. Ninguém sabia que raios eram aqueles, de que eram feitos e como se comportavam. Ajudada por Pierre e depois por outros cientistas, ela conseguiu o que queria com muita pesquisa e esforço. Em 1892, Mari e Pierre descobriram o polônio, um novo elemento radioativo, 400 vezes mais poderoso que o urânio. Depois descobriram o rádio, elemento ainda mais ativo que o polônio. E na ciência, como aconteceu com Mari, muitas descobertas novas e inesperadas são feitas quando as pessoas buscam entender algum fenômeno novo e desconhecido. Ela batizou a propriedade de alguns átomos de emitir raios misteriosos de radioatividade
e dedicou toda a sua vida a entendê-los e a estudar como podiam ser úteis para as pessoas. A pesquisa de Mari exigiu anos de trabalho duro e cansativo para produzir uma quantidade de rádio muito pequena, do tamanho de um grão de areia, a partir de toneladas de um minério e comprovar que ele era um novo elemento químico. Um dos desafios dos cientistas é estudar coisas de tamanho muito grande, como um planeta, uma galáxia ou o universo, ou muito pequeno, como as moléculas e os átomos e o que existe dentro deles. Por suas descobertas, Mari ganhou em 1903, junto com o marido, Pierre, e com Becquerel, o Prêmio Nobel de Física, né? Prêmio aí Nobel de Física. Em 1906, tornou-se a primeira mulher a ser professora da Universidade de Paris. Em 1911, ganhou o Nobel, né? Nobel aí de Química, tornando-se a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. A pesquisa de Mari, além de abrir uma área nova da ciência, deram partida também a uma era da medicina que faz tratamentos por radioatividade, em especial para pessoas com câncer. Tal mãe, tal filha e muito trabalho. Enquanto todas essas coisas aconteciam na vida de Mari, suas filhas cresciam. Irene seguiu os passos da mãe, foi a sua assistente no Instituto Radium de Paris, criado por Mari, e se transformou em uma importante cientista. Ela ganhou também o Prêmio Nobel junto com o marido, Frederic, em 1935. Eles mostraram que os elementos radioativos podem ser produzidos artificialmente. Quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, Mari resolveu que tinha de ajudar as pessoas de alguma forma. Assim, montou ambulâncias com aparelhos de raio-x para ajudar a salvar os soldados feridos. Em muitos momentos, ela mesma dirigia a ambulância em regiões próximas das frentes de batalha. Muitos anos depois, junto com o cientista Albert Einstein, ela participou de campanhas pela paz entre os povos. Em 1926, Mari visitou o Brasil e fez palestras, como havia feito em outros países, sobre radioatividade e falou também sobre a importância da mulher na ciência. Mas o exemplo melhor era ela mesma, que mostrou que as mulheres podem ser tão competentes como os homens em qualquer área da ciência. Mari morreu em 1934 de uma doença, anemia aplástica, que pode ter sido causada pelas radiações que sofreu em seu trabalho com materiais radioativos e com raio-x. Hoje, ela está sepultada ao lado do seu querido Pierre, no Panteão, em Paris, uma honra que só os maiores heróis do país recebem. Em 2011, Marie Curie está sendo homenageada em todo o mundo durante o Ano Internacional da Química, como uma das cientistas mais importantes da história e que iniciou a ciência da radioatividade. Lembre-se, tudo começou porque ela era uma menina muito curiosa e decidida. Então, olha lá. Exercício 1. Sobre quem é o texto que você leu? Sobre a cientista Marie Curie. Então, escrevam lá. Sobre a cientista Marie Curie. Certo? O objetivo do texto é informar sobre radioatividade, contar uma história engraçada ou apresentar fatos da vida pessoal e profissional de Marie Curie. Então, apresentar fatos da vida pessoal, né, e profissional de Marie Curie. Marie Curie nem sempre se chamou assim. Qual era seu nome de nascença? Então, tá lá, Maria Salomé Skolodonska. Então, esse era o nome dela de nascença. Qual era a nacionalidade de Mari? Polonesa. Quando e por que ela se mudou para Paris? Então, em 1891, e ela foi para Paris para estudar, já que na Polônia as mulheres não podiam frequentar a universidade. Então, foi no ano de 1891 e ela foi para estudar, porque lá no seu país, Polônia, ela não poderia frequentar a universidade. Por que a descoberta do cientista Henrique Becquerel mudou o rumo da vida de Mari? Porque Mari passou a estudar a radioatividade e descobriu 2 elementos mais ativos do que o urânio, que foi o polônio e o rádio. Segundo a biografia de Mari, ela foi a primeira pessoa a fazer o quê? Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. E vale dizer que ela foi a primeira mulher a dar aula em uma universidade de Paris.
Por que as pesquisas dela foram importantes para a medicina? Porque a radioatividade passou a fazer parte de tratamentos médicos, em especial pessoas com câncer. Como que ela ajudou pessoas na Primeira Guerra Mundial? Ela montou ambulâncias com aparelhos de raio-x para salvar soldados feridos, né? Em que ano ela faleceu? Em 1934. Quem escreveu a biografia de Marie Curie? Ildeu de Moreira. Que tempo verbal é predominante no texto? É o tempo passado, porque a biografia apresenta fatos que já aconteceram. E aí vocês vão completar a linha do tempo. Então, de acordo com os anos. Então, tá lá. 1867, Maria Salomé Slodonska nasceu. 1878, a mãe de Maria morreu. 1882, com 15 anos, Maria tirou o primeiro lugar de sua turma ao sair do ensino médio. 1891, Maria se mudou para Paris. 1895, Maria casou com Pierre Curie e passou a usar o nome de Maria Slodonska Curie. 1898, Marie e Pierre descobriram o polônio. 1903, Marie, Pierre e Becquerel ganharam o prêmio Nobel. 1906, Marie tornou-se a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. 1911, ela ganhou o Nobel de Química. 1926, Marie visitou o Brasil. E 1994, Marie faleceu. Certo? E dando continuidade aí sobre biografia, nós iremos lá para o caderno de atividades, página 25. Nós iremos fazer página 25 e 26. Então, vamos lá. Caderno de atividades, página 25. Então, vamos lá. Caderno de atividades, página 25. Nós vamos ver outra biografia, tá? Outra biografia. Então, vamos lá. Outra biografia. Página 25 e 26. Biografia. Vamos lá, a professora está chegando. Aí, vamos lá? Então, agora a biografia sobre Neil Armstrong. Conheça a história do primeiro homem a pisar na Lua. O estadunidense Neil Alden Armstrong foi astronauta, engenheiro aeronáutico, piloto militar e professor que fez história em 1969, ao ser o primeiro homem a pisar na Lua. Ele era considerado por pessoas próximas um homem sereno, quieto, extremamente focado e dedicado, além de ser capaz de agir com rapidez e precisão, mesmo em situações em que era submetido a muita pressão. Abaixo, conheça um pouco da história do astronauta. Então, tá lá, infância. Extraordinário aos olhos dos outros, Armstrong tinha uma vida pessoal tão pacata que beirava o tédio. Nascido em 5 de agosto de 1930, na cidade de Wapakoneta, nos Estados Unidos, era considerado certinho da família. O menino prodígio, incentivado pela mãe, Viola Armstrong, adquiriu gosto pela leitura desde pequeno e aos 3 anos de idade já lia placas de rua. No primeiro ano do ensino fundamental, ele leu mais de 100 livros e na série seguinte foi pego por um professor lendo para alunos da 4ª série. Juventude. Em 1940, aos 10 anos, Armstrong conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério, um trabalho que lhe rendia 10 centavos por hora.
Posteriormente, incrementou seu currículo como auxiliar de padaria, foi funcionário administrativo de uma mercearia e depois de uma loja de construção. Ele ainda fez entregas para uma farmácia, ganhando 40 centavos por hora. Começo de carreira. Assim que se formou, foi aceito no programa de cadetes da aviação marinha e foi para a Universidade de Purdue, no estado da Indiana. O programa tinha duração de 7 anos. Destes, 2 anos foram destinados obrigatoriamente a estudar engenharia aeronáutica dentro da sala de aula. Em 1950, recebera sua insígnia, uma espécie de distintivo das Forças Aéreas, e em 1955 conseguiu se formar em engenharia aeronáutica. Tempos depois, ele entrou para o Conselho Nacional de Aeronáutica, NACA, que posteriormente se tornou a National Aeronautics and Space Administration, NASA. Casamento. No dia 28 de janeiro de 1956, Armstrong casou-se com a ex-colega da faculdade, Janet Cheron. O matrimônio gerou 3 filhos, Eric, Alan, Karen e Mark. Apollo 11. Em 1969, Armstrong enfrentou o que seria sua missão mais importante. Ao lado de Michael Collins e Buzz Aldrin, ele foi selecionado como um dos integrantes do primeiro grupo da NASA que iria até a Lua. Ao chegar à Lua, ele e Buzz saíram da nave, enquanto Collins ficou dentro do módulo lunar. Foram quase 3 horas caminhando, conduzindo experimentos científicos, coletando amostras e tirando fotos da Lua, inclusive de suas próprias pegadas. A missão foi televisionada para a Terra e até hoje gera controvérsias. Teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de cinema e que nunca nenhum homem foi à Lua. Sobre quem é essa biografia? Sobre o astronauta Neil Armstrong. Qual era a sua nacionalidade? Estadunidense. Então, ele era dos Estados Unidos, né? A sua origem. Destaque do material de apoio, os anos e os acontecimentos. Em seguida, complete o quadro. Então, nós vamos completar aqui a biografia. Então, tá lá. 1930, nasceu Neil Armstrong. 1940, conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério. 1950, recebeu um distintivo das Forças Aéreas. 1955, formou-se em engenharia aeronáutica. 1956, casou-se e 1969 ele foi selecionado para integrar o primeiro grupo da NASA a viajar para a Lua. Então, essa é a biografia de Neil Armstrong, certo? E para dar continuidade à nossa aula, nós iremos lá para a apostila de Geografia. Vamos lá? Apostila de Geografia.